Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no nosso desafio da leitura bíblica, ler a Bíblia durante um ano. Um desafio que na verdade é um privilégio, né? Ler a palavra de Deus é simplesmente perfeito. Ler a palavra de Deus é algo que nos sacia, que nos mata a nossa fome de espírito. Então não é nem um desafio, cara. É realmente um privilégio. Hoje nós vamos continuar no livro de Oséias, tá bom? Vamos ler do capítulo 6 até o capítulo 10, tranquilo? Então, já vamos dar início aqui em Oséias, capítulo 6. Venham, voltemos a Javé. Ele nos despedaçou, mas ele nos vai curar. Ele nos feriu, mas ele vai atar nossa ferida. Em 2 dias ele nos fará reviver, e no terceiro dia nos fará levantar. E passaremos a viver na sua presença. Esforcemo-nos para conhecer a Javé. Sua chegada é certa, como a aurora. Ele virá a nós como chuva, como aguaceiro que ensopa a terra. Então vamos nos esforçar para estar cada dia mais perto, cada dia mais próximo do Senhor. Porque o mundo, ele tende a nos desfocar, a tirar o nosso foco de Deus. Com tanto pecado, tanta coisa ruim, nós somos afastados da presença do Senhor. Então tem que partir, cara, de um esforço realmente, de uma vontade profunda, uma vontade genuína, uma vontade verdadeira de buscar ao Senhor. Assim como diz aqui na palavra, esforcemo-nos para conhecer a Javé. Então se esforçar de verdade para conhecer a Deus, para criar intimidade com Ele. E aí, sua chegada é certa como a aurora. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Olha para você ver, ele vai vir, cara, como uma boa correnteza de chuva para poder nos inundar. Então, de verdade, se esforce para conhecer a Deus, para que Ele possa inundar a sua vida. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? O amor de vocês é como a neblina da manhã, como o orvalho que logo cedo se evapora. Por isso, eu os castiguei por meio dos profetas e os matei com as palavras da minha boca. E a minha sentença brotou como a luz. Pois eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Em Adã, eles violaram a aliança, aí eles me traíram. Galaade é uma cidade de malfeitores, cheia de rastro de sangue. Como bandidos na emboscada, um bando de sacerdotes assassinam pelo caminho de Siquém e cometem horrores. Em Betel também vi coisas horríveis. Foi aí que Efraim se prostituiu e Israel se contaminou. Quanto a você, Judá, eu reservo uma colheita, quando eu mudar a sorte do meu povo. Capítulo 7. Quando eu estou para curar Israel, aparece a culpa de Efraim e a maldade de Samaria, pois essa gente só pratica a mentira. O ladrão invade a casa, enquanto do lado de fora uma quadrilha assalta. E nem lhes passa pela cabeça que eu vou me lembrar de toda a sua maldade. Agora mesmo os rodeiam seus crimes, que estão todos bem diante dos meus olhos. Com a sua maldade, alegram o rei e com suas mentiras divertem os chefes. São todos adúlteros, ardem como forno aceso, quando o padeiro atiça o fogo, depois que amassou o pão e espera que ele cresça. Na festa do nosso rei, os chefes o afogam no calor do vinho e ele se compromete com os rebeldes. A cabeça deles está cheia de tramóias, é como um forno. De noite, sua ira dorme, de manhã, ela se incendeia como fogueira. Todos eles ficam acesos como um forno e acabam queimando seus próprios governantes. Foi assim que caíram todos os seus reis, e não há ninguém que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Os estrangeiros acabaram com a força dele e ele nem percebe. Seus cabelos brancos vão aumentando e ele não nota. O orgulho de Israel testemunha contra ele mesmo, e nem assim eles se convertem a Javé. Seu Deus, apesar de tudo, não o procura. Olha para você ver, o orgulho nos afasta de Deus. Assim como é usado aqui, o orgulho de Israel testemunha contra ele mesmo. Então esse orgulho de não querer se humilhar, de não querer buscar o Senhor,
é contra você mesmo, cara. É contra o filho, contra o povo de Israel, é contra esse mesmo povo. E hoje essa palavra está destinada para nós. Ou seja, o homem está se colocando aqui como absoluto, de que não é dependente do Senhor, acha que pode viver da forma que bem achar, a forma que quiser. Ou seja, o homem se torna o Deus, se torna o Senhor da história, mas eles estão se esquecendo que existe um Deus que é o dono e é o criador de todas as coisas. Esse Deus, sim, é o Deus da história. Esse Deus é o Deus absoluto. E nem assim eles se convertem a Javé, seu Deus. Apesar de tudo, não o procuram. Então, entender que nós temos um Senhor, que nós temos um Rei. Por isso, converta-se. Converta-se e volte a adorar, a amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive das suas próprias vontades. Porque as nossas vontades, são pequenininhas, mas os propósitos, os sonhos, aquilo que Deus quer fazer, cara, é simplesmente gigantesco, é simplesmente maravilhoso. Por isso, ame a Deus acima de todas as coisas, até mesmo acima de seus próprios desejos. Efraim é uma pomba ingênua, sem inteligência. Pedem ajuda ao Egito, vão à Assíria. Enquanto forem, atirarei sobre eles a minha rede, e os derrubarei como passarinhos, castigando-os pela sua maldade. Ai deles, fugiram de mim, infelizes, por se revoltarem contra mim. Eu os libertaria, mas eles dizem mentira contra mim. Eles não clamam por mim de coração quando gemem nos seus leitos. São devotos de Dagã e Tiros, e se afastam de mim. Fui eu quem lhes renovou as forças, mas eles tramam contra mim. Eles não se voltam para o alto, são como o arco frouxo. Seus príncipes morrerão pela espada, por causa do vento de suas línguas. E isso é motivo de caçoada na terra do Egito. Capítulo 8. Ponha a trombeta na boca. A desgraça mergulha como águia sobre a casa de Javé. Eles quebraram a minha aliança, rejeitaram a minha lei. Eles gritam, Deus de Israel, nós te conhecemos. No entanto, Israel recusou o bem, e o inimigo o perseguirá. Nomearam reis sem o seu consentimento, escolheram príncipes sem eu ficar sabendo. Com sua prata e ouro fizeram ídolos para a sua perdição. Eu odeio o seu bezerro, ó Samaria. A minha ira se inflamou contra ele. Até quando vocês serão incapazes de inocência, ó filhos de Israel? Esse bezerro foi fabricado por um escultor. Ele não é Deus. O bezerro de Samaria será feito em pedaços. Semeiam ventos, colherão tempestades. Talo sem espiga não pode dar farinha, e mesmo se desse, os estrangeiros é que iriam comer. Israel foi devorado. Entre as nações, ele agora é objeto sem valor. Quando foram pedir socorro à Assíria, então Efraim, jumento solitário, tentou contratar amantes para si. Mesmo que o contratem dentre as nações, eu agora os reunirei, e eles tremerão sob o peso do rei soberano. Efraim multiplicou seus altares para pecar. Só para pecar lhe serviram. Escrevi muitas leis para ele, mas eles foram Escrevi muitas leis para ele, mas elas foram consideradas como coisa estranha. Olha para você ver. As leis que o Senhor escreveu, as leis que o Senhor deixou para todos nós, são consideradas coisas estranhas por alguns. Olha para você ver. Aquilo que é feito pelo nosso Criador, pelo dono de todas as coisas, às vezes as pessoas olham para isso e vê as pessoas tentando viver os mandamentos, tentando amar a Deus sobre todas as coisas, não cometer adultério, não pecar contra a castidade, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não honrar pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão. As pessoas, quando elas querem de fato seguir esses mandamentos, elas são muitas vezes até mesmo julgadas. Porque, poxa, por que você vive assim? Por que você não faz tal coisa? Se todo mundo tá fazendo, porra, se todo mundo tá bebendo, se todo mundo tá fumando, se todo mundo tá saindo beijando a boca de todo mundo, se todo mundo faz sexo antes do casamento, por
que você não está fazendo? Ou seja, aquilo que era para ser o comum, amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os mandamentos, é considerado estranho. Mas eu prefiro ser estranho nos olhos dos homens e ser conhecido pelos olhos de Deus. Então, não importe, seja estranho para o mundo, seja um estranho. As pessoas olharem para você, nossa, que estranho como você vive, né? Como você fala, como você age. Seja estranho para o mundo, cara, porque pelos olhos do Senhor nós seremos reconhecidos. Assim seja, vivamos a palavra, vivamos os mandamentos de Deus. Ainda que ofereçam sacrifícios e comam a carne, não agradarão a Javé. Ele se lembrará das culpas deles, castigará os seus pecados e os mandará de volta para o Egito. Israel se esqueceu de Deus, seu Criador, e passou a construir palácios. Judá, de sua parte, construiu fortalezas. Pois eu porei fogo nas cidades fortificadas e queimarei todos os seus quartéis. Capítulo 9. Só olhar uma coisa aqui. Vamos lá, capítulo 9. Não se alegre, Israel, não faça festa como os outros povos. Traindo o seu Deus, você agiu como prostituta. Você gostava de receber a paga de prostituta em qualquer terreiro de trigo. Mas o terreiro e o tanque de pisar uvas não vão mais garantir o alimento para eles, e até o próprio vinho lhes faltará. Eles não habitarão mais na terra de Javé, ao contrário, Efraim voltará para o Egito ou comerão coisas impuras na Assíria. Não farão libações de vinho a Javé, nem lhe oferecerão seus sacrifícios. Seu pão será igual ao que servem nos velórios. Quem dele come é considerado impuro. Seu pão só servirá para matar a fome. Não poderá ser oferecido no templo de Javé. O que farão vocês nos dias da solenidade, nos dias da festa de Javé? Pois, se vocês escaparem da catástrofe, o Egito os recolherá e Mênfis os há de sepultar. O mato será dono de seus tesouros de prata, os espinhos crescerão em suas tendas. Chegaram os dias do castigo, chegou a hora do acerto de contas. Que Israel fique sabendo, o profeta é um louco, o homem inspirado é um maluco. Tudo por causa da grande falta que você prometeu e pela grave ofensa que você fez. O profeta com o seu Deus é a sentinela de Efraim, mas contra o profeta estendem uma armadilha em todos os caminhos, e até na casa do seu Deus ele encontra hostilidade. Eles se corromperam profundamente, como nos dias de Gabaá. Deus, porém, lembra da culpa deles e castigará a sua falta. Encontrei Israel como uva no deserto, descobri seus pais como figos temporões, mas eles foram até Baal-Fegor. Se consagraram à vergonha e se tornaram nojentos como a coisa de que gostavam. A honra de Efraim voará como o pássaro, sem nascimento, sem gravidez, sem concepção. Ainda que criem filhos, eu os deixarei sem descendência. Ai deles quando eu os abandonar. Eu vi que Efraim fez de seus filhos uma caça em lugares verdejantes, mas Efraim entregará seus filhos ao carrasco. Dá-lhes, Javé, o que darás? Dá-lhes ventres murchos e peitos secos. Toda a maldade apareceu em Gilgal. Foi aí que comecei a detestá-los. Pela maldade que eles colocam em tudo o que fazem, eu os expulsarei da minha casa. Não vou manifestar-lhes o meu carinho, pois seus chefes são todos desobedientes. Efraim está ferido, suas raízes já secaram, não dará mais frutos. E mesmo que ainda venham a ter filhos, eu farei morrer o querido fruto do seu ventre. Meu Deus vai rejeitá-los, porque eles não lhe obedeceram, andarão errantes entre as nações. Não obedecer a Deus, ter infidelidade com Deus, infelizmente tem as suas consequências. Capítulo 10. Israel era uma parreira exuberante, que produzia uvas com fartura. Quando mais frutos produzia, mais multiplicava seus altares. Quanto mais rico se tornava o país, mais enriqueciam os monumentos pagãos. O coração deles está dividido. Mas agora eles vão pagar, o próprio Deus derrubará seus altares e arrasará seus monumentos pagãos. Então eles vão dizer, nós não temos um rei, porque não tememos a Javé.
Mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Fazem discursos, falsas promessas, assinam acordos e, enquanto isso, crescem os processos como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria tremem por causa do bezerro de Bet-Aven. O povo e o sacerdote fazem luto por seu Deus e se lamentam porque sua honra foi para o exílio. Sua honra será levada para a Síria com tributo ao grande rei. Efraim terá vergonha e Israel se envergonhará do seu plano. Samaria desaparece com seu rei como graveto arrastado pela água. Serão destruídos os lugares altos de idolatria, o pecado de Israel, espinho e mato crescerão sobre seus altares. Então eles gritarão às montanhas, cubra-nos, e as colinas, caiam sobre nós. Desde o dia de Gabaá, você pecou, Israel, e aí permaneceu. Você pensa que a guerra contra os filhos da injustiça não os atingirá em Gabaá? Eu mesmo vou castigá-los. Os povos se unirão em guerra contra eles para cobrar-lhes o enorme pecado. Efraim é uma novilha mansa que gosta de bater o trigo no terreiro. Versículo 11. Mas eu farei a canga pesar sobre o seu belo pescoço. Atrelarei Efraim para lavrar e Jacó para gradear a terra. Semeie conforme a justiça e colham o fruto do amor. Cultivem um campo novo, porque é tempo de procurar a Javé, até que ele venha e faça chover sobre vocês a justiça. Procure Deus enquanto é tempo, porque logo logo o Papai do Céu está chegando, e ele vai derramar a sua chuva de justiça. Ele vai ser justo. Uns vão morar com ele, outros, infelizmente, não. Então, procure a Deus enquanto é tempo. Procure ao Senhor enquanto é tempo, cara. É tempo de buscar a Deus. Esse tempo de buscar a Deus é agora. E tem que ser rápido, porque logo logo ele está chegando. Vocês cultivaram a impiedade, por isso colheram a injustiça, e comeram o fruto da mentira, porque você confiou em seus carros e na multidão de seus guerreiros. Um clamor de guerra se levantará contra suas cidades e suas fortalezas serão todas destruídas. Como Sálmana arrastou Bet-Arbel no dia da guerra, em que a mãe foi esmagada por cima dos filhos. Assim farei com vocês, ó casa de Israel, por causa da sua imensa maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje. E amanhã, se Deus quiser, se for da vontade de papai, né? Nós vamos finalizar com o livro de Oséias, tranquilo? Então, muito obrigado pela tua presença. Busque a Deus enquanto é tempo, porque logo, logo ele está de volta, tranquilo? E amanhã estamos aqui de volta. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.